Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, estamos no nosso módulo 2, o significado das leis divinas em nossas vidas. Vamos dar continuidade ao estudo das leis divinas e o trabalho voluntário, a parte 3. Ainda teremos mais um encontro para trabalhar esse tema. O objetivo é refletir sobre o significado das leis divinas em nossas vidas, de modo a que possamos amá-las, respeitá-las e vivenciá-las. Vamos iniciar pela nossa reflexão, meditação sobre o significado das leis divinas em nossas vidas, buscando fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se filho ou filha de Deus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus e às leis divinas? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Lentamente vamos abrindo os olhos, voltando ao estado de vigília, mantendo a atenção no conteúdo que estaremos trabalhando. Nós estamos trabalhando já o terceiro encontro em que trabalhamos o trabalho voluntário dentro do Centro Espírita Hipotético e vamos dar continuidade aos estudos que desenvolvemos nos nossos 2 encontros anteriores. Nós estamos estudando o caso de João. O João é só um nome hipotético, é presidente de um centro espírita que tem vários colaboradores no seu quadro de trabalho. Ele é um líder carismático e acredita ser muito desafiador à liderança, pois é preciso ter muito tato para efetivá-la, pois, segundo João, os trabalhadores estão prestando favores ao centro espírita e não devem ser exigidos na realização das tarefas, pois todos são voluntários e, por isso, devem fazer as atividades como podem. Em virtude disso, João tem muita dificuldade em conversar com algum dos diretores e colaboradores do centro, quando sabe que algum deles fez alguma coisa que destoa dos postulados espíritas. Pois, como todos são voluntários, João acredita que se falar alguma coisa, eles vão se melindrar e vão deixar a tarefa a que estão afeitos. João diz que chamar a atenção deles para algum ponto falho é falta de caridade, e que temos que ser tolerantes e indulgentes com relação às deficiências dos outros. Em razão disso, muitos problemas acontecem no centro espírita, tais como abordagens equivocadas na tribuna, no atendimento fraterno, faltas sem aviso prévio, dentre outros. Quando a situação se torna insustentável, João costuma dizer, de uma forma indireta na reunião de diretoria, que as pessoas não colaboram de uma forma correta nas atividades do centro.
e que são muito irresponsáveis quando faltam sem avisar. Costuma falar tudo isso com mágoa, sentindo-se injustiçado em suas atividades de liderança. Contudo, a situação permanece a mesma, com o agravante de que os trabalhadores mais dedicados se sentem injustiçados, pois João não é claro na própria reunião da diretoria, deixando no ar, devido às suas colocações indiretas, que todos são irresponsáveis, o que não é verdade. Alguns colaboradores tentam dizer para ele tomar uma providência direta, conversando com os faltosos, mas tudo permanece na mesma situação. Bom, nós já trabalhamos bastante esse caso, vamos dar continuidade no nosso encontro de hoje, trabalhando esse distanciamento de João e dos colaboradores do Centro Espírita, de um modo geral, das próprias leis divinas. Nós já vimos que, em relação às leis divinas, João, mesmo crendo que está praticando a caridade, descumpre as seguintes leis: lei de amor, justiça e caridade, lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei do progresso, lei de solidariedade, lei de igualdade, lei do trabalho, lei de harmonia, de um modo mais direto. Os trabalhadores negligentes descumprem as seguintes leis: lei de amor, justiça e caridade, de responsabilidade, de progresso, de solidariedade, de igualdade, de trabalho, de harmonia. Então, nós já comentamos isso no nosso primeiro encontro, que trabalhamos esse tema. Vamos dar continuidade a partir daquilo que nós refletimos no encontro passado, no sentido da prática do dever consciencial. Em relação a essa questão do não cumprimento das leis divinas, o que se pode fazer para que todos cumpram o dever consciencial? Então, nós temos sempre a tríade: eu, espírito imortal, leis divinas e Deus. Em relação a Deus e as leis divinas, nós já vimos que nós só nos cabe nos entregar a Deus. Nós vimos no módulo anterior do nosso estudo reflexivo inteiro foi sobre Deus. Então, o que é se entregar a Deus, nós já trabalhamos nos encontros do módulo 1 desse estudo reflexivo. As leis divinas que nós estamos trabalhando nesse módulo, que são as leis que Deus criou, que regem todo o universo. São leis imutáveis e que todos somos convidados também a nos entregar cumprindo essas leis. Então, se em Deus nós não podemos mexer, e nas leis divinas também, onde nós podemos atuar? Nós podemos atuar no eu, espírito imortal. Cada um de nós tem um compromisso consciencial que Lázaro coloca muito bem na mensagem O Dever, que nós já estudamos aqui, que é aquele aguilhão da consciência que trazemos dos nossos deveres para com a vida. Então, no espírito imortal, o que nós vamos fazer? Que ações nós podemos realizar em nós mesmos enquanto espíritos imortais, já que as leis divinas se cumprem? Em relação a Deus, nós nos entregamos a Ele, buscando, nessa entrega, nos aproximar dEle a partir dos atributos dele que nós somos convidados a desenvolver em nós mesmos. Então, o que nós podemos fazer é trabalhar o eu. Como que nós vamos trabalhar isso? Então, só há um caminho para nós trabalharmos o eu. É o desenvolvimento das virtudes essenciais da vida pela entrega a Deus e às suas leis, que é um direito nosso e, ao mesmo tempo, um dever. Então, nós temos
no eu, espírito imortal, o movimento de desenvolver as virtudes essenciais da vida. Em relação às leis divinas, é o cumprimento delas. Em relação a Deus, manifestar os atributos divinos em nossas vidas. Quando nós falamos que esse é um direito nosso e ao mesmo tempo um dever, porque nós fomos criados para isso. Quando nós manifestamos os atributos divinos, o que acontece em nós? O que acontece? Nós vimos bastante na primeiro módulo do nosso estudo reflexivo. Ao se entregar esses atributos divinos, o que acontece? Qual é o maior direito do ser humano? Ser feliz. E como que nós nos tornamos felizes? Nos aproximando de Deus pelo conhecimento da verdade, não é isso? Questão 115 do Livro dos Espíritos. Nesse processo, é exatamente ao manifestar os atributos de Deus em nós. Então é o nosso maior direito, porque nós fomos criados para isso. É uma determinação divina isso. Então, como é uma determinação divina, é esse direito. Mas como que nós vamos usufruir desse direito? Por meio do dever, né? Então não é possível usufruir do direito à felicidade sem praticar o dever de nos tornarmos plenamente felizes. E como que nós vamos praticar esse dever de nos tornarmos plenamente felizes? O que mais? Cumprindo as leis divinas, manifestando os atributos e de que forma? Desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. Tá? Por quê? É que nós acabamos de ver. Nas leis só cabe cumpri-las, não temos como mudar as leis. A Deus, com todos os seus atributos, o que nos cabe é manifestá-los. E como que nós manifestamos e cumprimos as leis? Pelas virtudes. Então, onde nós podemos mexer em nós, trabalhar em nós? Exatamente no desenvolvimento das virtudes. Nós somos pessoas virtuosas? Em essência, nós trazemos todas as matrizes das virtudes, mas já as temos desenvolvidas? Não. Então, cabe a nós esse desenvolvimento. Por isso, a necessidade da autenticidade que nós já trabalhamos, seja o seu dizer sim, sim, não, não, que passa disso de procedência maligna, para que nós possamos, com autenticidade, e a outra fala de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Com autenticidade e verdade, nós vamos perceber o que necessita ser desenvolvido em nós. Então, voltemos a João. João justifica as suas atitudes utilizando-se das virtudes da caridade, da indulgência e da tolerância. Então ele faz o que faz porque, segundo ele está praticando a caridade, a indulgência e a tolerância. Será que isso realmente acontece? Nós já refletimos bastante que não é uma verdade. Os trabalhadores voluntários justificam-se dizendo que, por serem voluntários, fazem o que podem dentro das suas possibilidades. Será que estão fazendo o que pode, faltando sem avisar, fazendo coisas sem uma preparação prévia do que estão fazendo e como estão fazendo? Se o parâmetro é realizar o bem no limite das forças, que é o parâmetro que está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, quando a pessoa age com negligência, ela está realizando realmente todas as possibilidades que tem? Não. Então, essa falácia, essa mentira que se coloca, que o trabalhador voluntário trabalha quando quer e se quiser, na hora que quer, é mentirosa, é uma falácia. Por quê? Uma vez assumido um compromisso, esse compromisso está gravado na nossa consciência.
É como a paternidade, que é voluntária no sentido de que a pessoa vai escolher ser pai, e uma vez que ele é pai ou mãe, o que vai acontecer? Pode ser pai e mãe de vez em quando, eu vou tirar férias do meu filho porque estou enjoado desse trabalho. Então, o trabalho voluntário é uma questão consciencial. Não existe um relógio de ponto aqui, não existe um controle qualquer, não existe ninguém cobrando a nossa assiduidade, a nossa pontualidade, não existe nada externo, onde existe todos os registros da nossa assiduidade e na nossa pontualidade, ou ausência dela. Onde está? Na nossa consciência. Então, o trabalhador voluntário, de uma certa forma, é mais grave assumir um compromisso voluntário e não realizá-lo, do que assumir um compromisso profissional e não realizá-lo. Porque num compromisso profissional pode ser cortado o nosso ponto, pode ser retirado parte do nosso salário se nós não fizermos aquilo que é para ser feito. E no trabalho voluntário, onde nós vamos registrar tudo na consciência. Então, não existe ninguém externo a nós que vai nos colocar se estamos fazendo ou não estamos fazendo. Somos nós mesmos. Vai ficar tudo arquivado na nossa consciência. Então, é muito mais grave a negligência no trabalho voluntário do que no trabalho profissional. Ambos, dirigentes e demais trabalhadores voluntários, descumprem as leis divinas que trazem gravadas na própria consciência, assumindo graves compromissos perante a vida. E além da questão da consciência, existe o amor pelo trabalho que gera alegria e felicidade por estar na tarefa. Mas para isso é preciso consciência de si. É o que nós vamos trabalhar a partir das virtudes. Sem a prática das virtudes, essa consciência amorosa em relação ao trabalho não acontece. Por isso que ainda temos muita negligência no trabalho voluntário, na seara de Jesus, que é gravíssimo para as nossas consciências. Todos os envolvidos, ao invés de desenvolverem as virtudes essenciais da vida a que são convidados, praticam vícios egóicos evidentes ou mascarados, descumprindo as leis divinas, afastando-se dos atributos de Deus a que são também convidados a manifestar. Isso que acontece, tanto com o presidente, que age com negligência, diferente, é uma negligência no fazer coisas, e os outros uma negligência pelas coisas que deixam de fazer, ou que fazem mal feito. Mas são dois movimentos extremos, né? Um está no processo do exibicionismo, da exibição das atividades, e outros na inibição. Dois processos ligados aos fatores obsessivos, que tem muito a ver com o movimento espírita. Exibir, mesmo que seja de uma forma muito personista, porque o João ele tem um movimento do personismo, parece um trabalhador dedicado, mas não é. Há por trás desse movimento todo um processo subreptício de barganha com Deus, de processos de mostrar serviço, de mostrar que é bom, nesse movimento do carisma, fruto do bonzinho, e não da bondade real, como nós já trabalhamos. E os demais estão mais focados na inibição do potencial. Eles ficam inibidos também, muito ligados aos processos obsessivos, são inibidos naquilo que poderiam realizar, e nesse movimento, muitas vezes, se não forem auxiliados e quiserem realmente despertar para a realidade,
ambos permanecem às vezes a existência inteira. Os exibidos permanecem no movimento da exibição e os inibidos permanecem na inibição, a vida inteira muitas vezes. Em verdade, João age com conivência. Vejamos o significado desse vício egóico, segundo o dicionário Ruais. Ele diz que a conivência é o ato de ser conivente, cumplicidade. Vejamos o que é conivente. Conivente é que ou quem, sabendo de algo negativo a ser praticado por outrem, não faz nada para impedi-lo, embora pudesse fazê-lo. O João se enquadra nisso aqui ou não? Ele pode impedir que os problemas que esse centro espírita se vê a voltas, seja que aconteça da forma como tem acontecido ou não? Ele, inclusive, foi eleito para isso, né? Ele tem o cargo de presidente, foi eleito por uma Assembleia Geral para fazer exatamente isso. Então, ele tem um compromisso duplo, um compromisso social com aqueles que o confiaram na sua administração e um compromisso consciencial com ele mesmo, com a própria consciência. Então, ele pode sim impedir isso, e não faz, por causa de situações de uma visão deturpada das próprias virtudes essenciais da vida. Os demais colaboradores faltosos agem com irresponsabilidade, a pretexto de serem voluntários, acreditando que estão fazendo favor à doutrina, ao presidente do centro e ao movimento espírita, e não sendo convidados a resgatarem os seus débitos pelo trabalho do bem na seara de Jesus. A realidade para todos nós, quer tenhamos cargos ou não dentro do movimento espírita, seja nas federativas estaduais, seja nos centros espíritas, é de resgate de débito, é de convite ao resgate. Se vamos resgatar ou não vai depender da nossa diligência no trabalho e não da nossa negligência. Alguém que se sinta fazendo favor à doutrina, ao presidente, ao movimento. Tem gente que acha que faz favor a Deus, a Jesus, chega nesse nível de auto-engano, achando que está fazendo favor. Não, eu faço favor de fazer alguma coisa lá para Jesus, trabalho para Jesus, num processo de profundo auto-engano. Na verdade, nós estamos sendo convidados a resgatar débitos. Quando Jesus, no Pai Nosso, nos ensina que a vontade de Deus seja feita, ele aborda o atributo divino por excelência, que é derivado dos demais atributos de Deus. Então, Jesus, no Pai Nosso, ele coloca que seja feita a vossa vontade. Ele nos ensina que a vontade de Deus é soberana. Quem é que nos convidou para estarmos num trabalho como esse? No nível mais profundo. Deus. Qual é a vontade de Deus para todos os trabalhadores voluntários na seara do bem? Qual é? Que sejamos, que realmente realizemos aquilo que está gravado na nossa consciência. Essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai sozinha basta, sem a vontade do Filho. Vamos fazer uma pergunta. Além de Deus, que outro ser também tem como exercitar a vontade à semelhança do Criador? Qual outro ser é capaz? Jesus? Todos os seres humanos.
Quando nós alcançamos a condição de ser humano, o que caracteriza o ser humano? Exatamente a capacidade de ter vontade de evoluir por autoconsciência. Até a fase animal, nós evoluímos de que forma? Por automatismo. Pelas próprias leis divinas, pela força das leis divinas, nós evoluímos. Quando nós alcançamos o reino hominal, o que caracteriza o ser humano? Exatamente a consciência e a vontade do uso do livre-arbítrio para evoluir por si mesmo. A ajuda divina nunca vai cessar, mas a partir do momento que nós adentramos no reino nominal, a evolução não se dá mais por automatismo. Ela se dá por um processo de autoconsciência em que nós vamos exercitar a vontade. O que tem isso que nós estamos falando com a questão do trabalho voluntário e todas as questões que estamos trabalhando até agora? Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? O que tem a ver? É possível desenvolver virtudes essenciais sem trabalhar efetivamente com a vontade? Simplesmente por conhecer, está lá no Evangelho que devemos ser indulgentes. Então, a partir de hoje, eu sou indulgente. Está no Livro dos Espíritos que devemos ser caridosos. Então, a partir de hoje, eu sou caridoso. É assim que funciona? João pensa que é assim, né? O presidente João dessa casa espírita pensa que é assim. Porque ele já ouviu falar que, ou ele já leu em algum lugar, ou já estudou em algum lugar, que é assim. Então, pega-se o rótulo da virtude, e a partir de hoje eu ajo assim, com indulgência. Eu ajo assim com caridade. Se nós adentrarmos na essência dessas virtudes, será caridade de fato? Será indulgência de fato? Nós já vimos que não. Falta autenticidade, falta aquela verdadeira paz cristã no centro espírita, é a paz do mundo que se vive lá, de faz de conta. Há todo um processo ligado ao personismo, ao fazer de conta, que é muito recorrente no movimento espírita. Vamos fazer de conta que as pessoas estão trabalhando corretamente, os dirigentes fazem de conta, os trabalhadores fazem de conta, e nós vamos fazendo de conta que estamos realizando o bem no limite das forças, que todo mundo está fazendo o que pode. Não é uma coisa muito recorrente no movimento espírita? Esse fazer de conta é exatamente como esse centro vive. É isso que é a vontade de Deus, que a gente faça de conta. É isso que é o aguilhão da consciência, o dever consciencial nos impulsiona? Com certeza não. A vontade individual alcança a profunda conexão com a vontade suprema. Eis o elo entre atributos de Deus, leis divinas e as virtudes. Compreendendo esse princípio, entenderemos os procedimentos para nos entregar às leis pelo esforço para o desenvolvimento das virtudes essenciais. Então, é uma tríade o tempo todo criando um círculo virtuoso. Se a nossa vontade está em sintonia com a vontade suprema, que é de Deus, as virtudes vão gradualmente sendo desenvolvidas em nós, a partir do cumprimento das leis e o esforço para manifestar os atributos de Deus em nós, trabalhando em nós as virtudes. Aí as coisas se dão de maneira essencial e não de faz de conta. Mais do que nunca, nós somos convidados, dentro do movimento espírita, a nos libertarmos
do movimento de faz de conta. O fazer de conta que nós estamos dando o melhor que podemos. Porque se dessemos o melhor que pudéssemos, o movimento espírita seria completamente diferente do que é hoje. Muito melhor. Muito mais em sintonia com a doutrina espírita e com a doutrina cristã que o Espiritismo tem compromisso de reviver. Mas como nós ainda agimos como nesse centro espírita do presidente João e dos seus colaboradores, o movimento é aquilo que ele é. Inautêntico, focado no parecer e não no ser, focado na preguiça, na indolência, no fazer o mínimo para que, por um desencargo de consciência, a gente vá levando o processo. Mas a nossa consciência não aceita esse tipo de jogo. Nós podemos até tentar jogar, mas não aceita. Fazemos de conta que estamos realmente bem, mas não estamos. A questão da você focar na causa e não na causa. E quando a pessoa está focada na causa, facilmente ela deixa a causa por causa da casa, das formas como as pessoas vê a casa. Essa questão do faz de conta também tem o movimento do pendular. Sim, todas as situações vai aparecer um movimento pendular, da inibição e da exibição. No caso desse específico do movimento espírita, na exibição a pessoa quer fazer muitas coisas. É aquele processo do fazer, mas sem muito sentido, sem uma vinculação diretamente ao dever consciencial. Vamos trabalhar isso mais no nosso próximo encontro. Na inibição, a pessoa também não está vinculada ao dever consciencial e ao propósito existencial e inibe-se no seu potencial. Tá? Em ambas as situações, qual é o foco das pessoas? Qual é o foco que normalmente se tem dentro de um centro espírita que funciona nesses moldes? Além da aparência. Vejamos, no centro espírita, nós todos somos convidados de Jesus a quê? A fazer coisas, a realizar tarefas de auxílio ao próximo. É esse o principal convite de nós estarmos dentro do movimento espírita. O principal convite é a transformação interior de todos aqueles que trabalham na casa espírita. Então, qual é o maior foco que deve estar acontecendo na casa espírita? No centro espírita ou nas federativas estaduais? Nas instituições espíritas de modo geral. O foco nas ações, nas pessoas ou nas pessoas que realizam as ações? Nas pessoas que realizam as ações. Se nós focarmos só as ações, o que nós fazemos com as pessoas? Elas são descartáveis. Então, se a pessoa não está funcionando, então tira essa pessoa, vamos colocar outra pessoa. É assim que funciona nas empresas privadas e muitas já estão até revendo esse tipo de conceito, porque não funciona. Simplesmente substituindo pessoas por outras. A pessoa é um recurso humano, descartável. Muitos centros espíritas funcionam assim. O importante é a atividade. Então, se a atividade não está sendo feita direita, tira essa pessoa e vamos por outra. É o foco no efeito e não na causa. Quando o foco é nas pessoas, é o foco do presidente João. Cria-se um processo de faz de conta de proteção de pessoas. As pessoas precisam ser tratadas com caridade e com indulgência. É verdade? É. Mas a prática desse centro espírita é verdadeira? Não.
Porque o foco é no quê? É no personismo, é na persona, não na promoção das pessoas. Tá? Quando o foco é nas pessoas realizando as ações, como que se promove as pessoas? Cada um fazendo o que quer, na hora que quer e como quer? Ou cada um sendo convidado a praticar o dever consciencial? Cada um sendo convidado, tá? Só que nós somos um grupo, né? Existe o presidente, junto com o vice-presidente, com os demais membros da diretoria, existem os colaboradores, departamentos e tudo mais. Cada um tem uma responsabilidade diferente. Qual é a responsabilidade maior? O presidente. E em segundo plano vem o vice, depois os demais diretores. Então, essa equipe de pessoas estará administrando o centro espírita, que deve ter o seu foco nas pessoas realizando ações. Porque é a partir das ações que se desenvolvem as virtudes do coração e as pessoas realizam aquilo que devem realizar. Então, quando um presidente age com negligência, a despeito de estar agindo de forma caridosa e indulgente, ele está tendo uma falta dupla. Por quê? O compromisso dele é o quê? Trazer aquele que tem menos experiência para juntos crescermos em conjunto. Se ele não fala nada, porque vai melindrar o trabalhador, o que ele está fazendo? Ele está fazendo ao outro aquilo que em sã consciência ele gostaria que fizesse a ele? Não. Em sã consciência não. Se ele estivesse no auto-engano, quem está no auto-engano gosta que alguém sempre passe mão na cabeça dele. Mas quem está em sã consciência quer ser alertado, porque às vezes o outro não tem a mesma experiência de vida, porque se tivesse, estaria na posição dele. Um trabalhador iniciante, aquele trabalhador que ainda não aprofundou nos princípios da doutrina, do sentido disso tudo que nós estamos trabalhando, ele necessita de quê? De alguém que passe mão na cabeça dele e diga que é assim mesmo, de alguém que rale com ele de forma indireta, ou de alguém que o auxilie conduzindo aquilo que é para ser feito, aquilo que é para ser realizado, que é o trabalho interior, e a partir do trabalho interior, o trabalho voluntário na seara de Jesus. Então, nós somos convidados a promover a pessoa realizando a ação. Todos vão crescendo em conjunto. Os mais experientes são convidados a auxiliar os menos experientes. Se o mais experiente se cala diante da dificuldade do menos experiente, o que acontece? A conivência e esse movimento do faz de conta bem próprio desse centro e de muito do movimento espírita hoje em dia. Sim, se omite em auxiliar, e isso é uma descaridade. Jamais será isso caridade. Vamos aprofundar um pouco mais. Já estudamos o real significado de algumas das virtudes que João e os demais colaboradores do Centro Espírita devem desenvolver, como a autenticidade, a verdade, a paz cristã e o dever consciencial. Estudemos agora o significado de caridade e da indulgência. No próximo encontro, estudaremos as demais virtudes a serem desenvolvidas pelos envolvidos neste caso e finalizaremos a reflexão sobre as leis divinas no trabalho voluntário. Então, continuemos aqui. Vejamos a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Comecemos aqui refletindo o que é benevolência.
Benevolência é o ato de praticar o bem. Quando os benfeitores colocam que é benevolência para com todos, o que eles estão mostrando aí? Eles mostram aqui um conceito muito significativo e importante. Eles estão falando do holos. Holos é todo em grego, né? Então, eles estão falando do holos, do todo, do centro espírita, de uma instituição qualquer, de uma família. O todo. Então, é benevolência para com todos. Começa na pessoa que está realizando a benevolência e parte para todos os envolvidos naquela questão. É uma questão de equilíbrio, que não pende nem para um lado nem para o outro, exatamente. Então, a essência da caridade é isso. Benevolência para com todos. Então, se eu sou presidente de um centro espírita e não falo para um trabalhador, não chamo como Jesus recomenda, que nós vimos no nosso encontro passado. Primeiro eu chamo o trabalhador em particular, converso com ele, pergunto para ele se está acontecendo algum problema, se eu posso ajudar em algo naquilo que está ocorrendo. Ajo de forma benevolente comigo, pelo cargo que eu ocupo, e com o outro. Se o outro ouvir, como Jesus coloca, ótimo, está resolvida a questão. Por quê? Em se tratando de centro espírita, todos vamos ter o mesmo nível evolutivo? Todos teremos o mesmo nível de compreensão? Não. A caridade, a indulgência vai entrar exatamente aí. Cada pessoa vai oferecer aquilo de melhor que ela pode. Isso que devemos buscar. Se ela vai dar o melhor que ela pode, ela deve ser estimulada a isso. E não sermos cúmplices das dificuldades dela. Então, benevolência é isso. Eu chamo, converso. Funcionou? Ajudou a pessoa a realmente tomar consciência da tarefa, do trabalho que cabe a ela, do desenvolvimento pessoal, e a partir desse desenvolvimento pessoal e transpessoal, dela como espírito imortal, dela no trabalho do bem, ela entendeu no nível dela e começou a mudar, está resolvida a questão. Até uma segunda oportunidade que possa acontecer de novo, a gente repete a mesma coisa. Se ela não ouviu, nós vamos buscar, como Jesus fala, 2 ou 3 testemunhos. Vamos o presidente mais o diretor do departamento que afeta aquela pessoa, ou se for um diretor de um departamento, vai o presidente e o vice-presidente. Vai pelo menos 2 pessoas, como Jesus fala, arranja 1 ou 2 testemunhas, e vamos agir de forma benevolente. Vamos conversar com ela, olha, nós estamos sentindo isso, isso e isso. Sempre a fala com indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência não é conivência com as imperfeições dos outros, é indulgência, porque nós não vamos exigir da pessoa a perfeição para trabalhar, porque senão ninguém iria trabalhar. Teria que Jesus reencarnar novamente e junto com os ministros dele para trabalhar nos centros espíritas, se nós fôssemos exigir perfeição. Agora, a postura de aperfeiçoamento deve ser estimulada em nós e nos outros. Isso que é benevolência. Postura de estar sempre se aperfeiçoando. Então, nós chamamos o grupo de pelo menos 2 ou 3 pessoas atinentes àquela área e vamos conversar com a pessoa. Ela ouviu? Ótimo. Sigamos em frente. Ela não ouviu? Aí reúne a igreja. Quem é a igreja hoje nos centros espíritas? É a diretoria, que tem um compromisso de gerir e levar avante o centro espírita, que vai chamar a pessoa e vai, de uma forma benevolente,
conversar com ela, com indulgência, com afabilidade, doçura, paciência, mas vai estimulá-la ao bem. Se ela ouviu, ótimo. Se não ouviu, tratemos-as como gentio, consideremos como gentio publicano, que significa que a pessoa ainda não está madura, no sentido de que nem a possibilidade de amadurecer ela tem ainda para a tarefa. Então, ela não deve estar numa tarefa significativa no centro espírita, né? E aí foi perguntado, ela não pode uma tarefa menor? Mas qual tarefa no centro espírita não precisa de assiduidade, de pontualidade e de responsabilidade? Que são coisas mínimas para qualquer tarefa. Então, a pessoa ainda está na fase de ser um frequentador, mas não um trabalhador do centro. Então, isso é benevolência para com todos os envolvidos. Porque se nós mantivermos a pessoa ali, é benevolente com ela? Não. É benevolente com quem ela presta serviço, porque ela está prestando serviço. Se ela está numa tarefa, no atendimento fraterno, na tribuna, que seja entregar mensagem na porta de entrada do centro, fazer qualquer tarefa, e ela falta sem avisar, ela negligencia a tarefa, é benevolente para quem precisa dar do serviço dela? Não. Então, se uma pessoa for prejudicada, há benevolência para com todos? Então não há caridade. Faz sentido? Se não houver benevolência para com todos, não há caridade. Então, nesse caso aí, não há benevolência com ninguém, que é muito pior, porque é uma falsa benevolência para com a pessoa que está faltando, porque ninguém está alertando a ela ainda não despertou para a realidade da vida, e ninguém vem e a alerta para as graves responsabilidades que ela está assumindo perante a própria consciência. Isso é muito grave, tanto para quem não é alertado, para quem tem a responsabilidade de alertar e não faz. Aliás, é mais grave para quem tem a responsabilidade de alertar e não faz, que é para o dirigente da casa. Ninguém é dirigente de um centro espírita por a obra do acaso. Pode até parecer, não tem ninguém, vai você. Mas não existe isso do ponto de vista divino. Pode até humano a gente dar um jeito, mas existe sempre um convite da vida que a pessoa, de uma certa forma, aceitou. E ali, a partir do momento que ela aceitou, ela tem uma grave responsabilidade perante a própria consciência. É claro que tudo que nós estamos falando, grave responsabilidade, não deve afugentar as pessoas, né? Porque daqui a pouco ninguém quer ser presidente de centro, nem de federação, porque não quer assumir responsabilidade. Também é uma grave responsabilidade a gente fugir. Então, a questão é assumir o compromisso e trabalhar pelas virtudes. Fugir não adianta, não. A benevolência para com todos é desenvolver o atributo da soberanamente bom e justo? Exatamente. Porque Deus é soberanamente bom. Nós somos convidados a exercitar a benevolência para um dia sermos bons como Jesus. Agora, a bondade é essa do sim, sim, não, não. Não do meio sim ou meio não, ou de vez em quando sim, de vez em quando não. Como diferenciar o trabalhador que está disposto a exercitar as virtudes daquele que não quer? Pelas próprias atitudes. Porque o que deseja desenvolver virtudes, ele se esforça. Você fala, a pessoa ouve, porque a autenticidade não é só de um lado. A autenticidade deve estar do outro lado também. Nós devemos estimular a pessoa a superar o auto-engano. Porque o que é o melindre? O João, ele fala que não fala nada para não melindrar. O que é o melindre? Orgulho disfarçado, de forma a pessoa ela nutre rebeldia e orgulho,
E aí, não, ela não é orgulhosa, ela é melindrosa. É a mesma coisa. Então, melindre é o orgulho da pessoa que não admite que ela traz imperfeições. Então, esse tipo de movimento auto-enganoso deve ser trabalhado para que não aconteça mais no nosso centro de espíritos. Então, a pessoa chega e o dirigente chega e coloca. A pessoa está sempre bem na foto, alguma coisa está errada. Agora, se ela admite, realmente, eu estou com um problema, assim, né, gostaria de obter ajuda, né, é a hora, não é isso que Jesus fazia o tempo todo, não é isso que ele nos ensinou? Chegar para o coração que está ao seu lado e fazer perguntas estimuladoras para que a pessoa possa se abrir, possa se colocar. Isso significa que todas vão se abrir? Tem aqueles que estão na postura do gentio do publicano, que não vai se abrir, né? Agora, a nossa proposição no centro espírita deve ser com a verdade, não com a mentira. Por causa de uma parte que pode ficar dessa forma, o que a gente faz? Trata todos como gentio e publicano. É o que o João faz. Todos estão no mesmo nível. E não é verdade. Então, é séria a questão. Devemos refletir profundamente, porque esse movimento deve ser sempre de ambas as partes e todos vão crescendo em conjunto. Se não houver essa autenticidade, não há o crescimento em conjunto. Vejamos alguns comentários de Kardec. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Como que nós vamos ter centros espíritas que nós amemos como irmãos, se eu não posso chegar para um companheiro e conversar amorosamente com ele sobre um problema que está acontecendo, seja na administração dele, ou seja entre nós, que nós não podemos abrir às claras, de uma forma muito fraterna, as nossas diferenças. É possível amarmos-nos como irmãos dessa forma? Não faz de conta? A gente faz de conta que é assim, faz de conta e vamos empurrando com a barriga, né? Por isso que Kardec coloca, é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Se eu estivesse errando, eu gostaria muito que alguém chegasse, que tivesse mais experiência que eu e me alertasse. Se eu quero isso para mim, eu vou fazer isso ao outro. É interessante, né? A questão do respeito ao livre-arbítrio. A questão, porque quando Jesus fala do tratar como publicano e gentio, o que ele está sugerindo também? O respeito ao livre-arbítrio. Você não tem como obrigar o outro a querer crescer. Você tem como respeitar o direito do outro até não querer crescer. Agora, você não tem o direito de prejudicar uma coletividade por causa daquele que não quer crescer. Mas respeitemos. Ele tem todo o direito de agir assim. Nós temos todo o direito de não colocar uma tarefa para quem não queira crescer. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Vejamos agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 16, 17 e 18, é uma síntese das mensagens de José, espírito protetor, João, bispo de Bordeaux, e do Fetre, bispo de Nevers. Todas sobre a indulgência, porque João alega que temos que ser indulgentes com o nosso próximo. Nós não temos que ser indulgentes, nós somos convidados a desenvolver a virtude da indulgência que vai se manifestar com o nosso próximo. Agora, o que é indulgência
o que é negligência. São duas coisas distintas. Negligência nós já vimos o que é. Vamos ver o que é verdadeiramente indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. O que o benfeitor está falando aqui, gente? Quando ele diz, não vê os defeitos de outro, é para que a gente finja que não existe defeito no outro? Esse capítulo sobre indulgência é exatamente aquele mesmo capítulo que nós estudamos das 3 questões que fizeram para São Luís. Se nós devemos repreender o outro pelas faltas dele. Nós estudamos no nosso encontro passado. Ou se os vê, evita falar deles. No centro espírita, que as pessoas, entre aspas, praticam a indulgência dessa forma, não existe disse-me-disse. Fala pelas costas. Na frente, a gente respeita o outro, é indulgente ao outro, tudo entre aspas, tudo na base do faz de conta. Por trás, fala, olha, fulano já assim, tá desse jeito. É isso que os benfeitores estão colocando aqui. Porque ele fala que a pessoa não fala ou tem uma escusa, mas evidenciam com pérfida intenção a própria falta do outro. Outra questão importante que eles colocam aqui, oculta-os a fim de que se tornem conhecidos senão dela unicamente. De que eles estão falando? De um defeito que prejudica a coletividade ou de um defeito que só prejudica a pessoa? Só a pessoa. Se só pode ser conhecido dela unicamente, só prejudica ela. Nós temos um compromisso com mudar o outro? Nós não temos compromisso de mudar o outro. Se eu tenho uma intimidade com o outro e posso pontuar algumas questões para que o outro reflita, é uma outra questão. Aí tem a ver com a intimidade da relação interpessoal que nós tivemos. Agora, um defeito que prejudica a coletividade está nesse mesmo rol aqui, de nós não falarmos nada. Aí já é conivência e não indulgência. Continuemos aqui com a virtude. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Aqui entra o rol daquilo que nós estamos trabalhando. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Então vejamos, um presidente de um centro espírita, a diretoria de um centro espírita, tem um compromisso coletivo? Tem, nós já vimos que tem. Então, todo o trabalho deve estar em sintonia com a coletividade, o prestar o serviço, e esse serviço não envolve apenas a tarefa, envolve também quem? Nós vimos agora há pouco, as pessoas que realizam as tarefas. Então nós vamos focar no todo. Ao focar no todo e percebermos um erro, o que nós vamos fazer? Se nós percebermos o erro e tivermos condições de ajudar, nós vamos aconselhar, orientar aquela pessoa.
com afabilidade e doçura, que nós vamos ver no próximo encontro, com a paciência, né? Dando tempo para a pessoa reparar os seus erros, trabalhar em função da superação, porque isso é individual e intransferível. Agora, nunca deixar de falar a pretexto de sermos indulgentes, porque deixará de ser indulgência, porque não será um processo de benevolência para com todos. Então, quando ele fala aqui, a menos que seja para prestar um serviço, esse serviço pode ser para a pessoa individualmente, para uma coletividade, né, ou para ambos, como é o caso aqui. Porque o problema dela não está afetando só ela. Se estiver só afetando ela e nós tivermos intimidade para pontuar, é um dever de caridade e de consciência nós fazermos isso. Se não tivermos essa intimidade, você, simplesmente pelo exemplo, pela oração, pode ajudar indiretamente. Agora, quando diz respeito ao todo, nós temos um compromisso, um dever consciencial de prestar esse serviço ao todo, a pessoa e a coletividade. E nunca censurando o outro. Porque Jesus, quando ele fala as três fases do processo de chamar o outro à atenção, ele não fala de censura, ele fala de conversar com o irmão, né, para que o irmão ouça aquilo que temos a conversar com ele. E como que funciona a questão da orientação do conselho e a questão da censura, né? Como que as pessoas agem ou reagem diante de uma situação assim. Todas as vezes que nós tivermos um movimento de censura, esse movimento é egóico. Existe um superior, existe um inferior. O superior vai censurar o inferior. Daqui a pouco nós vamos voltar à questão do superior e inferior. No próprio texto fala sobre isso. Não é isso, em hipótese alguma, a realidade do centro espírita. Aliás, não é realidade nenhuma, né? Mesmo nas organizações de trabalho, seja privadas, sejam públicas, isso não é um processo natural que está dentro das leis divinas. Existe a chefia, existem os subalternos, mas em termos de humanidade nós somos iguais. Então não existe nunca superior e inferior. Se isso não é válido nem para as organizações de trabalho formal, quanto mais para as organizações que o Evangelho de Jesus deve ser a tônica, como é um centro espírita ou uma instituição espírita. Então o que nós somos convidados? Não a censurar o outro, porque a censura envolve do outro também uma rejeição. O outro vai rejeitar a nossa censura, porque é natural isso. Ninguém gosta de ser criticado. Existe até aquela palavra, crítica construtiva. Se fosse construtiva, não seria crítica, né? A palavra crítica, tem uma crítica a fazer. A pessoa já vem bomba para cima de mim, né? Exatamente a censura. Olha, eu tenho uma censura a falar sobre o que você fez. A outra pessoa já se arma, né? Como se fosse um processo de autodefesa. Mas, na verdade, ela se arma contra o outro e para não captar aquilo que vem do outro. Quando nós utilizamos da afabilidade e da doçura, de um processo verdadeiramente caridoso, nós vamos fazer perguntas ao outro para saber o que está acontecendo com o outro. O processo é de fraternidade, não é de censurar o outro. Você não vem, não avisa, que negócio é esse? Podemos agir assim? Podemos, isso é censura. Como somos convidados a agir? Com caridade, indulgência, afabilidade e doçura. Fulano, você se comprometeu a vir tal dia. Você não veio. O que está acontecendo?
podemos ser úteis em alguma coisa, está acontecendo algum problema, alguma questão que a gente possa conversar, naquela primeira fase do processo. A gente já entra com esse processo de auxiliar o outro a se perceber. Porque às vezes o outro nem parou para pensar, pode não estar acontecendo nada grave, ele simplesmente achou que podia faltar e tudo bem. Mas ele não refletiu ainda isso tudo que nós estamos refletindo, essas questões conscienciais. Aí é o momento do conselho que o benfeitor coloca aqui, do orientar o outro para essas questões. Se não estiver acontecendo nada, se estiver acontecendo alguma coisa, mais ainda, a trabalhar com o outro. Então é dessa forma, nunca censurar o companheiro de trabalho, porque o objetivo não é a tarefa, pura e simplesmente, é o trabalhador na tarefa a ser realizada. Ambos necessitam crescer. As tarefas do centro espírita necessitam crescer, sim, porque há muitos necessitados. Mas os trabalhadores nas tarefas também somos convidados todos a crescer em conjunto. Esse é o grande objetivo de nós estarmos em coletividade num trabalho do bem, todos sendo convidados a um trabalho em conjunto. Faz sentido, gente? É esse o grande norte da caridade, da indulgência, da afabilidade, da doçura, da paciência. Trazer o outro para junto de nós. Não é isso que é a postura cristã? A postura cristã é de você trazer o outro para todos nós crescermos. Se você vê o outro pisando no lugar errado e não fala nada, não, mas ele tem que descobrir por ele mesmo. É caridade? É amoroso? É justo? Não é, né? Continuemos. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Olha o que o benfeitor coloca aqui. Então, aqueles que já estão no trabalho, estão trabalhando com força, nós vamos também sustentar, animando a perseverança. Vamos continuar, porque também no movimento espírita tem muito isso. A pessoa que está fazendo mais do que obrigação. Não elogia, não fala nada, porque senão vai ficar vaidoso. Não tem isso também? A pessoa está fazendo tudo, não é que a gente precise de elogio, isso não elogio, mas incentivo ao trabalho do bem. É o animar, estímulo, né? Incentivo, estímulo. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Isso é indulgência, isso é caridade. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Então nós não vamos convidar a pessoa. O fraco é aquele que ainda não percebeu a realidade da vida. E você o convida a refletir sobre isso, a se arrepender do erro cometido e aprenda com ele e cresça. Esse é o objetivo da vida, né? Então, mostrai a todos o anjo da penitência estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Então, isso é tolerância, isso é indulgência, isso é caridade. Você estimula o outro a crescer, o fraco a crescer, estimula o forte a continuar crescendo. Todos nós somos convidados a fazer isso. Os dirigentes do centro espírita, por dever de consciência e por dever social. Os demais por dever de consciência. Independente do cargo, somos convidados a fazer isso. Compreender todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então o processo, quando há alguma rusga pessoal, o que nós somos convidados? A trabalhar o ofensor interno em nós, para que nós não alimentemos a ofensa em relação ao outro, a mágoa,
né, o ressentimento em relação ao outro. Isso é indulgência. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Então aqui esse benfeitor ele vem colocando a questão da superioridade e da inferioridade, que não existe. Todos estamos no mesmo barco, todos estamos sendo convidados a superar determinadas deficiências que trazemos, cada um num nível diferente do outro, mas todos estamos na mesma situação. Então, isso que é a essência da indulgência. Agora, por todos estarmos na mesma situação, ninguém fala nada, ninguém diz nada para o outro sobre os problemas dele, né? Não é isso a realidade que somos convidados a lidar. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O sentido não é Deus, mas a própria consciência que nós trazemos das leis divinas dentro de nós. Então, esse processo que jamais deve acontecer no centro espírita. O presidente se achar superior e vir repreender um trabalhador, aí sim, falta-se com a caridade. O processo não é de repreensão daquele que erra, mas de sustentação daquele que ainda erra para que ele possa crescer. Jamais de repreensão de um superior para um inferior, porque todos estamos na mesma condição. Agora, aquele que tem mais experiência é convidado, sim, pela própria consciência, pelas leis divinas, a auxiliar aqueles que têm menos. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, os germes de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então, esse parágrafo aqui é muito significativo também. Ao mesmo tempo que nós vamos conversar com o outro sobre as deficiências dele, o que nós vamos enaltecer também? Vamos estimular, melhor dizendo. As virtudes que o outro, mesmo que ele esteja ainda rudimentos dessas virtudes, nós vamos estimular, para que a pessoa possa crescer. Vamos sempre estimular, fulano, você já tem uma propensão ao bem, vamos agir com mais presteza, com mais assiduidade, com mais carinho com a tarefa, porque a tarefa significa isso na nossa vida. Então nós vamos sempre pegar do que o outro tem de bom, primeiro, a deficiência que o outro tem, trazemos para a questão daquilo que ele já tem de propensão ao bem, que pelo menos isso ele já tem, porque senão não estaria no trabalho voluntário. E aí, o que nós fazemos? Colocamos a deficiência, que é realmente em segundo plano, estimulando o potencial que sempre deve ser em primeiro plano. Porque a deficiência é egóica. O ego é o quê? Sombra. A essência é luz. Então a sombra sempre se dilui
diante da luz. Então, a deficiência é de menor importância. Quando a pessoa censura, o que ela faz? Reforça o defeito. A deficiência vem em primeiro lugar. Você é irresponsável. Existe alguém que é irresponsável? Agora, existem pessoas que têm irresponsabilidade? Tem uma diferença? Tem. É irresponsável, nós estamos confundindo a pessoa, essencialmente, com uma deficiência egóica dela. Ela tem ainda ações que demonstram irresponsabilidade quando falta sem avisar? Tem. E isso deve ser colocado. Olha, você agiu com irresponsabilidade quando você se comprometeu a fazer esta tarefa e não veio e nem avisou para ninguém que não viria. Você agiu com irresponsabilidade, isso é autêntico. Agora, você é um irresponsável, você não vem nem avisa ninguém. Ajuda isso? Só gera uma rejeição do outro lado. Isso é válido no centro espírita, é válido também dentro de casa, né? Porque dentro de casa, às vezes, lá fora a gente é melífluo e dentro de casa é a mesma coisa. Né? Somos convidados a agir da mesma maneira. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos. E amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Lindo, né? Porque ele resume, esse parágrafo resume tudo. Então, indulgência é a mesma coisa que caridade, e caridade é indulgência. Agora, refletindo o que é verdadeiramente virtude, daquilo que é um vício egóico travestido de virtude, que é a pseudo-virtude. A conivência parece virtuosa, mas não é. Virtude real é isso que ele diz aqui, caridade prática, é o que nós estamos vendo com esses estudos de caso. É a caridade lá no dia a dia, como que ela é efetivada. Caridade do coração, porque se o coração não participar, não vai haver caridade. Caridade para com o próximo, como para si mesmo. Se nós somos exigentes conosco, nos culpamos ou nos desculpamos, nós vamos agir da mesma forma para com o outro. Não daremos ao outro aquilo que nós nos damos. Então, numa palavra, caridade para com todos. E amor a Deus acima de todas as coisas. Como nós vimos que aí nós fechamos a tríade. Atributos divinos, leis, a lei de caridade, a lei de amor, justiça e caridade e as virtudes sendo desenvolvidas em nós. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar também um método, fechando todo esse trabalho que nós fizemos até agora, num método baseado na lei divina. Um método muito simples, mas muito eficaz, para que nós façamos avaliações se estamos sendo realmente caridosos ou não. Vamos para a nossa avaliação reflexiva, concluindo a nossa atividade. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro.
O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar as leis divinas em seu trabalho voluntário? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre os conceitos de caridade e indulgência. Busque sentir em si mesmo essas virtudes. Como você as sente? A partir do entendimento mais profundo do sentido das leis divinas no trabalho voluntário e do desenvolvimento das virtudes essenciais, como uma praxis dessas leis, houve uma ampliação da vontade de desenvolver essas virtudes? Como é isso para você? Neste encontro, refletimos sobre a importância de fazermos esforços para buscar desenvolver a caridade e a indulgência e efetivarmos os atributos de Deus em nossas vidas, submetendo às suas leis. Busque sentir essa possibilidade dentro de si. Como você a sente? Como é realizar esses esforços para você? Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver esses atributos divinos em sua intimidade, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando esse conteúdo? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de alta transformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus, conquistando a pura e eterna felicidade. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual.
Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Deus e o significado de suas leis em sua vida. Agora lentamente vamos retornando ao estado de vigília, buscando sentir a presença de Deus dentro de nós e as suas leis em nossas vidas.